Recentemente eu vivi uma situação que me fez relembrar a conversa que nós já tivemos aqui sobre a questão do olhar. Eu fui assaltado, eu e uns amigos fomos passear e o nosso carro foi roubado. Quebraram o vidro e levaram as nossas mochilas. Nós éramos 4 pessoas, de nós 4, 3 tínhamos mochilas bastante recheadas ali dentro, com instrumentos de trabalho, notebooks, tablets, fones, microfones, bíblias, cadernos de anotação. Muitos dos meus cadernos de anotação que eu trago para cá, insights, ideias que eu tenho, foram levados e foi um dia muito difícil. Nós tínhamos tido, na verdade, um dia muito bom. Foi um dia muito agradável entre esses 4 amigos. Tivemos um dia de sol, que nessa fase do ano por aqui onde nós estamos não é tão rotineiro assim. Vivemos ali uma experiência numa cidade super agradável. Tivemos tempo de amigos e conversas muito boas. Entretanto, ao final do dia, chegamos no carro e o carro estava quebrado e as nossas coisas não estavam ali. E foi um período muito difícil para nós. Nós ainda teríamos uma conversa com uma liderança de uma igreja à noite, ainda nesse mesmo dia. E no dia seguinte iríamos partilhar na igreja no domingo pela manhã. E gerir tudo isso foi um tanto quanto difícil para o nosso coração. Envolvia principalmente, além dos equipamentos caros de trabalho, envolvia também a perca de um passaporte para um voo que era menos de 48 horas a seguir, e nós estávamos no final de semana, não dava tempo de resolver no consulado. Então você está aí construindo o tamanho do cenário, né? 2 pessoas dessas 4 precisavam voltar para o Brasil, o passaporte não estava ali, equipamentos de trabalho muito caros, enfim, bolsas com anotações importantes, não só da minha mochila, mas também de um amigo que um caderno dele com várias pregações e ideias estavam ali também, enfim, percas difíceis, né, para o nosso coração. E a questão do olhar me veio porque no domingo pela manhã nós estávamos no culto e eu pessoalmente estava ali pedindo a Deus que o meu coração estivesse realmente ali, que a minha mente estivesse realmente centrada no Senhor e na sua vontade, e que eu realmente estivesse em espírito de adoração. E a verdade é que eu estava com a mente vaga, eu estava com o coração agitado, eu estava preocupado com os meus amigos, também estava chateado por ter perdido coisas pessoais. E eu não queria estar assim. Aquele é um momento de adoração, um momento de culto, não é um momento de nós estarmos divididos, não é um momento de nós não estarmos ali inteiros ou de nós termos ido só para uma agenda religiosa. Não é isso que nós queremos. Eu imagino que não é isso que você quer quando acorda num domingo e vai louvar ao Senhor na sua comunidade. É suposto que não seja assim. E enquanto eu estava ali nessa luta interior, orando e dizendo ao Senhor que eu queria adorá-lo corretamente, na liturgia, a gente não sabia, mas o pastor trouxe um momento de oração, intercessão por 4 crianças que aquela igreja adota através de um pastor que as adotou na Índia. E a família dessas 4 crianças, eles não têm mais os seus pais, vamos dizer assim, para eu não usar um termo forte aqui nessa rede social, eles não têm os seus pais por motivos de perseguição religiosa. E então essas 4 crianças foram adotadas por esse pastor e mostraram as fotos deles e o relatório de como eles estão. E aquilo colocou o meu sofrimento em proporção. Ou seja, o meu olhar teve uma outra perspectiva. Eu pude olhar para além de mim. Os meus olhos se desviaram dos meus próprios problemas. Os meus olhos alcançaram alguma coisa maior do que eu mesmo. E quando o meu sofrimento foi colocado em perspectiva, eu quase me senti ridículo por sofrer pelo que eu estava sofrendo. Agora, vamos ser realistas. O meu sofrimento não é legítimo? Sim, ele é legítimo. Eu tenho motivos para estar em sofrimento? Sim, eu tinha motivos para estar em sofrimento, ainda tenho. O que aconteceu comigo foi real? É doloso? Sim. É alguma coisa que me causou dano, que me trouxe prejuízo, que trouxe prejuízo aos meus amigos, é alguma coisa que complicou a nossa vida, é alguma coisa que nos dá uma sensação de impotência, de injustiça, e tudo isso é real. Então, quando nós estamos falando de mexer no nosso olhar, de mexer na perspectiva,
nós não estamos falando simplesmente de fingir que o sofrimento não existe. Nós não estamos falando aqui de sublimar a dor. Nós não estamos dizendo que o meu sofrimento passou a ser inexistente porque alguém tem um sofrimento maior. Sempre tem alguém com um sofrimento maior do que o nosso. E isso não diz que o nosso sofrimento não é legítimo. Mas colocar as coisas em perspectiva nos ajuda a ver um tamanho mais real do nosso próprio sofrimento e ajuda a vermos um tamanho também mais real do sofrimento do outro. É muito interessante, por exemplo, que aqui no sermão que nós conhecemos como o Sermão da Montanha, ou as Bem-aventuranças, o texto começa dizendo que Jesus vendo as multidões. Então, quando ele viu com olhos de quem vê, e não simplesmente distraído, então ele fez um movimento de entrega e uma entrega apropriada para aquele momento. Depois o texto continua e é um sermão longo, e quando Jesus vai falar a respeito das preocupações dessa vida, ele vai dizer que a gente não deve preocupar com a nossa vida, e a forma como ele diz para nós lidarmos com isso é observe as aves nos céus, os lírios do campo. Pensem sobre a realidade da criação, a dimensão disso tudo, o tamanho disso tudo, a diversidade disso tudo, a beleza disso tudo, e como Deus administra, gere e criou tudo isso. E olhe agora para a sua própria vida e coloque as coisas em perspectiva. Se Deus, que tem olhar para tudo isso, que pensou tudo isso, que criou tudo isso, que sustenta tudo isso, fez e tem toda essa atenção com isso, ele não vai ter a mesma ou maior atenção com você? Então, o que eu quero te provocar hoje aqui é coloque o seu sofrimento, as suas circunstâncias, o seu olhar em perspectiva. Eu acho que nós, como sociedade, temos padecido de uma doença tipo uma doença adolescente, uma doença infantil, porque uma das marcas da infantilidade, uma das marcas de uma criança e de um adolescente é a desproporcionalidade. Eu não sei se você já observou isso, mas geralmente e eu não estou aqui fazendo uma crítica, eu já fui uma criança e já fui um adolescente, e eu penso sobre a minha própria vida e chego nessa conclusão. Quando eu era adolescente, problemas imediatos pareciam que iam comprometer toda a minha vida. O término de um namoro, uma frustração de amizade, uma nota ruim na escola. Parecia que aquilo tinha desabado a minha vida. O que será de mim agora que eu tirei uma nota ruim? O que será de mim depois desse namoro frustrado? Então, é parte da nossa imaturidade o nosso problema com o senso de proporção. Do mesmo jeito, é suposto que conforme a maturidade chega na nossa vida, conforme nós avançamos em maturidade, nós melhoremos esse senso de proporção. O que aconteceu comigo naquele domingo, quando nós intercedemos por aquelas 4 crianças, não é que o meu sofrimento sumiu ou que ele passou a não ser real. É que, colocado em perspectiva, ele ficou pequeno. E então eu consegui mover-se de mim. Eu consegui sair do meu próprio sofrimento, das minhas próprias coisinhas, minhas próprias questões e entrar no drama de outra pessoa. E isso me ajudou, inclusive, a adorar ao Senhor. Eu acho que era isso que o apóstolo Paulo queria dizer quando ele falava a respeito de que eu posso estar sofrendo, abatidos, mas não destruídos, entristecidos, mas sempre alegres. Não é que Paulo tem tipo uma esquizofrenia emocional, não é que Paulo finge não ter sofrimento, não é que Paulo está forçando o argumento, é que quando ele coloca isso em perspectiva, então ele vai dizer que as nossas leves e momentâneas tribulações não se comparam com a glória que há de vir. Quando eu tenho isso em proporção, isso me ajuda a lidar com o tamanho real das coisas. Portanto, eu hoje quero te desafiar a buscar no Senhor um melhor senso de proporção. Ter um olhar para a graça, um olhar para a dádiva, um olhar para a criação. Eleva os seus olhos para o monte. Observe as aves dos céus, os lírios do campo. Veja a vida ao seu redor acontecendo, brotando, apesar do caos. E pense como Deus que sustenta tudo isso não olha para a sua e para a minha vida.
Coloque em perspectiva, e eu acho que o seu sofrimento, a sua dor, a sua frustração e o caos que a gente vê, que eu vejo todos os dias, basta abrir um noticiário, tudo isso em perspectiva ajuda a ganhar um tamanho um pouco mais real do que o tamanho que nós imaginamos. Porque senão nós seremos eternos crianças ou adolescentes, nos desesperando com tudo que nos acontece. E o nosso sofrimento interior vai ser tão grande quanto o meu naquela manhã de domingo, tentando adorar o Senhor, e o meu próprio drama estava me tomando todo e eu não conseguia fazer um movimento de adoração. E depois eu me vi desproporcional, porque comparado com a glória do Senhor, com toda a sua misericórdia, a sua bondade, com seu alcance para com a minha vida, eu tinha motivos de adoração. Eu poderia apresentar as minhas ansiedades e angústias para o Senhor, mas eu tinha motivos de adoração. Portanto, cuide do seu olhar. Jesus, vendo as multidões, fez um movimento do coração. E depois nos orientou para acalmar a nossa vida e diminuirmos as nossas preocupações, que nós também trabalhemos o nosso olhar. Portanto, cuide do seu olhar, trabalhe o seu olhar. Busque no Senhor um senso de proporção mais real. Deus te abençoe.